Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, esse texto da palavra do Senhor. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra. Já podemos adorar o Senhor com os louvores, com os cânticos desta noite. O Senhor já tem falado conosco através da ministração dos teus filhos. E nós queremos, Pai, que o Senhor complete esta obra nesta noite. Através da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha ministrar no meu coração. E automaticamente a tua igreja seja ministrada com esta palavra, Senhor. Eu costumo dizer que não sou nada sem o teu Espírito. Se o teu Espírito não me capacitar, não me iluminar, eu nada farei nesse lugar, Pai. Serei como uma lata vazia. Mas eu tenho certeza que o teu Espírito Santo está neste lugar. E nós vamos sair daqui impactados com esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre algo que eu acho que ninguém aqui sofre. Ninguém aqui está passando por isso. Dificuldades. Quem está passando por dificuldade? Levanta a mão. Eu vou levantar assim, bem alto. Todos nós passamos por dificuldades, né? Dificuldades. Essas dificuldades, muitas vezes, elas são geradas por causa das nossas próprias atitudes equivocadas, dos nossos próprios pensamentos que nós às vezes tomamos. É verdade ou não é? Muitas das dificuldades elas vêm porque nós mesmos a construímos na nossa vida. Mas muitas de outras dificuldades, elas são enviadas da parte de Deus para poder colocar o cristão à prova. É verdade? Ele nos coloca à prova. Deus, Ele é mestre em fazer isso. É a didática de Deus trabalhar com o ser humano desta forma. É verdade? E aí, a pergunta que surge: o que nós devemos fazer? Como encarar essas dificuldades? Sem esmorecer. Como encarar essa dificuldade com a certeza de que há uma luz no fim do túnel, não é verdade? Porque quando nós somos realmente cristãos e entendemos o propósito de Deus, nós sabemos, vou voltar a falar aquele versículo que eu sempre falo aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. É verdade, não é? Então, por mais que seja grande a sua luta, grande a sua dificuldade, lá no íntimo você sabe, isso vai passar. Isso vai passar. Porque a Bíblia fala que as tempestades, as provas, não é para sempre. O deserto não é para sempre. O deserto, ele vem e passa. É uma didática de Deus para nos ensinar, é verdade? Então, nesta noite eu quero tratar sobre isso, olhando nesse texto. Esse texto, ele está dentro de um contexto. No início, nós temos o relato de Naamã, a cura de Naamã, um Deus que se preocupa com a lepra contagiosa e cura Naamã de uma forma milagrosa. Os irmãos sabem que ele mergulhou através da ordem do profeta 7 vezes no Rio Jordão. A Bíblia diz que a sua pele tornou branca como uma pele de uma criança. Depois do relato deste, nós temos um outro relato onde Deus permite que o servo de Eliseu abre os seus olhos espirituais e enxerga um grande exército de Deus que veio ao encontro de Eliseu para livrar Eliseu das mãos dos inimigos.
Quando o servo dele abre a porta, segundo a palavra, e viu um grande exército inimigo para pegar Eliseu. Aí Eliseu falou assim: olha, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é aquele que está conosco, filho. Não, dizendo aqui as minhas palavras. E Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos dele, espirituais. E quando ele abre os olhos, a Bíblia diz que ele viu um grande exército de Deus. Amém? Mas aí eu quero fazer esta comparação com os irmãos. Diante de dois grandes milagres, né? Deus curando um leproso, Deus enviando um grande exército. Nós temos aqui no capítulo 6, versículo 1 ao 7, o relato de que Deus se preocupou com o machado. Não parece estranho isso? Como é que Deus ia se preocupar com um simples machado? De um simples servo? Isso leva a nós crer, querido, que o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele tanto cura um leproso, tanto envia um exército, como ele resolve as pequenas coisas das nossas vidas. Um pequeno machado que perdeu, Deus resolve. Então como é que nós podemos vencer as dificuldades? Olhando esse texto, eu tirei aqui 3 lições para nós. Primeiro, quando nós olhamos o primeiro versículo, ele diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Qual que é a primeira lição que nós tiramos aqui? Admitir a necessidade de mudança. Primeiro passo para nós vencermos as dificuldades: admitir a necessidade de mudança. Porque às vezes nós estamos passando por uma grande tempestade, por uma grande luta, mas nós continuamos pensando: não, está tudo certo, eu vou continuar assim, é assim que tem que ser. Mas na realidade é preciso tomar uma atitude de mudança. Os discípulos do profeta Eliseu, eles perceberam que o lugar estava apertado. E quando nós falamos de algo apertado, vem em minha mente alguma coisa parecida quando nós compramos um par de tênis. Vou usar aqui um par de tênis. Um par de tênis bonito, caro. Quem pode comprar? Eu não, né? Quem pode comprar um tênis caro? Você compra pela internet. Porque às vezes aqui na cidade você não consegue achar o tênis que você quer. Um tênis top de linha, né? Aí você compra todo empolgado, aquele tênis bonito, você coloca. Quando você coloca no pé, ele está apertado. Mas apertado de tal maneira que os teus dedos ficam, né? Fica assim engrugido. Aí você fala assim: não, eu vou usar, porque eu comprei, né? Mesmo que doa, eu vou usar, porque eu paguei caro, é meu, eu vou usar. E você prefere andar com aquele tênis apertado, só porque você pagou caro, só porque ele é bonito, mas está te fazendo mal. É verdade ou não é? Isso acontece com muitas pessoas. Mas na realidade, é preciso tomar uma atitude. Quando algo está nos apertando, como diz aqui a palavra de Deus, algo estava incomodando os profetas, os discípulos de profeta. Com certeza, a escola de profeta é como se fosse um seminário hoje. Estavam ali estudando com Eliseu era o professor deles, e ensinavam eles como ser profetas. Mas eles perceberam que estava chegando mais alunos, e o lugar onde estava apertado, e eles tomaram uma decisão. Para nós vencermos as nossas dificuldades, em primeiro lugar, admitirmos que nós precisamos mudança. Se sentirmos que algo está nos apertando, devemos agir imediatamente. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando nós nos sentimos apertados, quando nós sentimos a necessidade, reconhecemos a necessidade. O salmista, no Salmo 19, versículo 12 e 14, versículo 12, melhor, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absorve-me das que são ocultas. Observa bem, às vezes você está passando pela dificuldade, mas você não consegue ver onde está o problema, onde está o erro, onde é o ponto de partida para você começar a resolver. O que o salmista diz? Ele sabe, o Senhor sabe aonde está a falta. O salmista pede para o Senhor: Senhor, absorve-me das que estão ocultas. O salmista pede para que Deus revele para ela as coisas que estão ocultas, aquilo que está atrapalhando, as faltas dele. É o primeiro passo que nós temos que dar. Admitir: eu não consigo ver uma saída, não sei por onde começar. O
Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para discernir, para mostrar, para abrir portas, amém? Para iluminar o seu caminho. Ele é possível, Ele faz isso. Admitir a necessidade também não significa que tens que agir sozinho, olhando o texto. Admitir a necessidade de mudança não significa que você tem que agir sozinho. Observe o versículo 2 e 3, o que diz. Os discípulos disseram assim: vamos, tomemos, construamos, habitemos, quer dizer, tudo no plural. Existia um aglomerado de pessoas. Foi uma pessoa que falou para Eliseu: olha, nós precisamos aumentar isso daqui. Mas na realidade, quando ele tomou a decisão de ir, ele chamou todos para a obra, todos os que estavam envolvidos. Nós não podemos também agir sozinhos. Vai chegar um momento, querido, que você precisa de ajuda, principalmente do Espírito Santo de Deus, que discerne os nossos pensamentos, que sabe o que nós pensamos, sabe o nosso deitar e o nosso levantar, principalmente o Espírito Santo. É para Ele que nós temos que buscar ajuda. Primeiro passo: eu preciso do Senhor. Há uma necessidade da minha família, há uma necessidade da minha vida, há uma necessidade da minha empresa, há uma necessidade em qualquer área da sua vida. O importante é que você reconheça. É o primeiro passo. A humildade, aleluia, ela eleva você. Ela coloca você mais perto de Deus. Coloca nós mais perto de Deus. Vamos, pois, até o Jordão, onde diz o texto: tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar que habitemos. Aí respondeu Eliseu: ide, disse um dos servos, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou a dizer: eu irei. Observa, eles não foram sozinhos. Eliseu foi com eles, não é isto? Os discípulos reconheceram a necessidade, nós precisamos ampliar, nós precisamos resolver esse problema, mas eles falou com o servo de Deus, o Eliseu, que ali representava Deus para eles, era o profeta de Deus. Eles não agiram sozinhos, tomou uma decisão, mas primeiro eles consultou o profeta Eliseu. Depois da resposta de Eliseu, que eles foram. E outra, não foi sozinho, eles só desceram até as beiradas do Rio Jordão, as margens do Rio Jordão, depois que Eliseu falou assim: eu vou com vocês, eu vou com vocês. As nossas ações não podem ser por impulsos próprios, mas sobre a autoridade de quem tem autoridade. As nossas ações, elas não podem ser tomadas por os nossos próprios impulsos, mas elas têm que ser tomadas com autoridade. Essa autoridade não vem de nós, mas ela vem de Deus. Ele que é autoridade sobre a nossa vida. Então, querido, quando eu falo que você não tem que caminhar sozinho, você tem que buscar a ajuda de Deus, a ajuda também de algumas pessoas, de alguns amigos, daqueles que querem te aconselhar. Às vezes Deus envia um anjo na sua casa, às vezes Deus envia realmente um querubim na sua casa, mas você ignora porque ele está vestido com a roupa indecente, ou talvez porque está vestido maltrapilho, você não reconhece que Deus está enviando um anjo ali. É preciso nós, quando nós estamos com dificuldade, estar atento à voz de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. É importante nós estarmos atentos. Quando nós estamos esperando uma resposta de Deus, eu creio que nós temos que pensar assim, querido, não ignorarmos as pessoas. Não ignorarmos fulano e ciclano, nós temos que perceber que Deus está usando aquela pessoa para falar comigo. Aquela pessoa foi orientada por Deus, e quando você está sensível ao Espírito Santo, você consegue discernir aquilo que Deus faz, você consegue discernir as pessoas que Deus envia para te dar um recado, para te avisar, para te ajudar, para te abençoar. Mas isso só vai acontecer, esta sensibilidade, quando você reconhecer a necessidade de mudança e parte do princípio de humildade diante de Deus. Porque se eu não tenho humildade, eu me tranco, eu me fecho, eu não ouço as pessoas, eu não consigo ver Deus na minha frente. Porque às vezes você espera um anjo, todo de branco, batendo asinhas, mas na realidade Deus envia as pessoas. Deus usa homens e mulheres. A Bíblia diz que até animal Deus usou uma jumenta para orientar Balaão. Deus usa quem Ele quer, é importante nós estarmos atentos. Então, querido, qual é o princípio de mudança? Qual é o princípio para nós obtermos a vitória? Primeiro passo, admitir o erro, admitir a necessidade. Segundo, nós temos que crer que existe um Deus que trabalha por aqueles que Ele ama. Eliseu respondeu:
ide. Quando Eliseu deu a resposta, isso significa para nós hoje a resposta de Deus. Então não tome decisões sozinhas. Em segundo lugar, valorize o que parece ser insignificante para você, pois para Deus pode não ser insignificante. Olha que interessante. Nós somos mestres em ignorar as pessoas, ignorar certas situações, ignorar certos recursos que Deus nos dá. Nós somos mestres, porque nós somos humanos, nós somos falhos, estamos contaminados pelo pecado. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não seríamos salvos. Não é verdade? Nós somos falhos, mas nós temos que ter a sensibilidade, e esta sensibilidade, ela só pode ser possível quando você está ligado, quando você está conectado com os céus, quando nós realmente buscamos a Deus com sinceridade, quando nós oramos todos os dias, quando nós lemos a sua palavra todo dia, nós vivemos o cristianismo, nós vivemos Cristo no nosso coração. Porque se nós abrirmos mão da palavra, se nós começarmos a fazer aquilo que nós achamos que é certo, automaticamente nós vamos ficar desorientados pelo Espírito. É como se, Jesus cruzasse os braços e dissesse: então tá bom, quer fazer do seu jeito? Faz. Ele espera que nós reconheçamos a necessidade. Era apenas um machado, mas Deus resgatou aquele machado para a alegria de quem? Do seu servo. Era apenas um machado. Mas Deus se importa com as pequenas coisas, querido, que você está passando. Deus se importa com uma dor de cabeça que você está sentindo. Deus se importa com detalhes. Deus é aquele que não faz acepção de pessoas, não faz acepção de milagres, Ele faz qualquer tipo de milagre. Deus de curar uma lepra, Deus de mandar um exército de anjos, como resgatar um machado do fundo do poço. Deus faz isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo diz assim: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus usa as coisas insignificantes aos nossos olhos, mas para Deus são preciosas. Deus usa aquelas pessoas que você acha que não tem nenhum valor para Deus, mas para o Senhor é precioso. Da mesma forma eu posso dizer para você, você é precioso para Jesus, nós somos escolhidos de Deus. Você e eu não somos um zero à esquerda, não somos qualquer pessoa jogada ao vento, não. Nós somos a menina dos olhos de Deus, aleluia. E Ele está olhando para mim, para você nessa noite, dizendo: filho, por que você está preocupado com esse pequeno milagre? Eu sou um Deus que curo lepra, eu sou um Deus que envia um exército de anjo, eu sou um Deus que faço flutuar machado, eu faço qualquer coisa por você. Deus, que você reconheça a sua necessidade, Deus, que você reconheça que eu sou o Deus da sua vida, aleluia, que eu posso fazer. Deus faz. Como Deus faz? Aquele servo poderia ter dito no seu coração: é apenas um machado, deixa para lá. Outro ponto importante desta palavra: o servo pegou o machado emprestado, não é isso que diz o texto? Outra atitude importante aqui nesse texto: o servo pegou um machado emprestado. Quando o machado caiu na água, no Rio Jordão, e ali eram águas turvas, águas sujas, ele poderia pensar: é apenas um machado, é insignificante, deixa para lá, eu falo que eu perdi. Mas não, ele se preocupou. Meu Senhor, é emprestado. Quer dizer, ele queria devolver aquilo que ele tinha pegado emprestado. Integridade, honestidade. Isto é importante. Isto é importante também para que nós recebamos as bênçãos de Deus. É um outro ponto que eu vejo, porque Deus se importou com aquele machado. Porque Deus viu a integridade do servo. O servo se preocupou, porque ele pegou emprestado, ele tinha que devolver aquele machado. Deus agiu conforme, podemos dizer isso, conforme a integridade daquele servo. Aquele servo era justo. Aquele servo, ele não ignorou o machadinho que ele tinha pegado emprestado,
Mas ele pensou, não, eu tenho que devolver. Não é meu. Integridade. É um outro ponto importante para que nós recebamos as bênçãos de Deus. Integridade, sinceridade. Em terceiro e último lugar, para nós recebermos a nossa bênção, para nós vencermos as nossas dificuldades, creia que o Senhor Jesus é capaz de fazer aparecer no meio das águas turvas o seu milagre. Amém? Creia que o Senhor Jesus é capaz, assim como Ele fez flutuar este machado, conforme a palavra diz, Ele é capaz de fazer também aparecer aquilo que você perdeu, aquilo que você esqueceu para trás. Deus é capaz de fazer surgir do nada, porque Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, pela sua palavra Ele criou, e Ele pode fazer isto hoje, porque Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou segundo a sua palavra. Deus pode mudar a sua vida, querido. No versículo 6 e versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, perguntou o homem de Deus, onde caiu? E a pergunta que Deus faz para você nessa noite, faz para mim nessa noite, faz para nós, onde você caiu? Onde você deixou cair aquilo que era tão importante para você, aquilo que você tinha como estima na sua vida? Deus manda dizer para você, Ele quer restaurar nessa noite, Ele quer fazer flutuar novamente aquilo que você perdeu, Ele quer entregar das suas mãos aquilo que era mais precioso para você, e você vai poder dar glória ao Senhor, porque Ele é o Deus que restaura, aleluia, todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Onde foi que caiu? Ele pergunta para nós. E ele mostrou o lugar. Interessante que o servo, ele percebeu que caiu o machado, mas ele também não esqueceu onde o machado caiu. A Bíblia diz que o servo mostrou, caiu ali. E foi através da atitude do servo que o servo de Deus, Eliseu, pôde fazer o milagre. Pôde fazer o milagre. Porque o servo que pegou o machado emprestado, ele sabia exatamente onde tinha caído o machado. E talvez nessa noite você sabe, talvez não, tenha certeza que você sabe. O que você precisa? O que nós precisamos da parte de Deus? Qual milagre nós precisamos? Lembra que as dificuldades, elas vêm para todos nós. Ninguém está ileso de passar por nenhuma dificuldade. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por lutas. Mas a grande diferença é que nós temos um Jesus Cristo, aleluia, que levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Um Cristo que Ele olha para nós e nos anima dizendo, filho, tem de bom ânimo, porque eu venci por você, eu venci o mundo e você também pode vencer. É um Cristo que diz para nós, filho, é importante que você passe por algum tipo de dificuldade, porque lá na frente tem uma coroa da vida esperando por você, existe uma mansão celestial esperando por você. É importante nós termos essa consciência que ser cristão não significa estar ileso de problema, não, significa que nós temos Cristo para nos ajudar a caminhar nesta luta, nesta perseverança, aleluia, porque a luta nós temos, mas nós passamos com mais alegria no coração, porque Cristo está conosco. Nada é impossível para o nosso Senhor, mesmo que a ferramenta que o profeta tem para te ajudar seja um pedaço de madeira. Eliseu usou um pedaço de madeira. Não é isso que diz o texto? Tudo parecia insignificante, né? O machado, a ferramenta que o profeta usou para fazer o milagre, um pedaço de madeira. Talvez alguém chegue até você com um pedaço de madeira, usando aqui simbolicamente falando. Você vai dizer, mas um pedaço de madeira? Para que serve madeira? É daí que vem o milagre. Está entendendo? Está pegando? Talvez você olhe, mas isso não é nada. Isso não dá nem para o cheiro. Ele não escolhe, né? A expressão que nós usamos. Isso não dá nem para o cheiro. Que você é a ferramenta, precise apenas que flutue um machado. É a ferramenta do seu milagre. Deus não escolhe o milagre para fazer na sua vida. Deus vai fazer, como eu comecei dizendo. Aleluia. Tanto novamente Ele restaura a pele de Naamã, como Ele faz flutuar um simples machado. Sabe o que isso representa para nós, irmãos? Que Deus realmente trabalha por aqueles que Ele ama. Que Deus realmente, Ele não faz acepção de pessoas. Talvez você possa olhar aquelas pessoas que estão à frente, que simbolicamente estão prosperando, você pensa, mas Senhor, o que está acontecendo comigo? Deus sabe o que faz, no momento certo Ele vai fazer flutuar, aleluia, novamente a sua bênção, o seu machado que caiu.
Mas fique atento, Deus pode usar um pedaço de madeira para fazer acontecer. Mas Ele vai fazer acontecer. Aleluia! Concluindo, não existem dificuldades não resolvidas para aqueles que sabem como Deus trabalha e confia nele. Não existem dificuldades não resolvidas para aqueles que confiam num Deus que trabalha por ele, que confia nele. E tem que confiar nele. É o primeiro princípio, confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós reconhecemos a necessidade de mudança. Precisamos mudar. Tem algo que precisa ser mudado. Se reconhecermos que existe um problema e que para esse problema existe uma solução, só nos resta fazer o quê? Agir. Como eles fizeram. Está apertado, Senhor, está difícil. Vamos parar com a escola de profeta? Não foi isso que eles disseram. Não, vamos ampliar esse lugar. Eu quero que você examine um pouquinho comigo o contexto. Eles cortaram madeira de machado. Já pensou na dificuldade de fazer uma casa, um lugar para eles ali com machado? Era muito difícil. E eles não mediram esforços para fazer o que Deus tinha orientado. O primeiro passo, querido, o primeiro passo é esse. Reconhecer, não, está difícil, eu tenho que mudar. Tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. Nem que tenha que arrancar pau. Nem que tenha que usar um machado. Mas você não pode desistir, porque Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está conosco, aleluia. Nós que somos cristãos entendemos que Deus usa as pequenas coisas, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Entenda isso. Não subestime Deus. Não ache que Deus não está olhando para você. Deus está contemplando todas as coisas. E quando você pensa que está demorando muito, é porque com certeza a pedra que vai sair lá na frente é mais preciosa ainda, porque é assim que Deus trabalha com os diamantes, é assim que Deus trabalha com uma pedra preciosa. Está mais difícil, é porque vai sair uma pedra mais bonita, um vaso mais perfeito, um vaso decorado para ficar no lugar de honra, porque Deus trabalha assim, querido. Deus não erra nas suas escolhas, Deus não erra nas suas ações. Deus é onisciente, onipresente, o Todo-Poderoso, aleluia. E Ele está aqui nessa noite dizendo para nós: filho, qual é a sua dificuldade? Nessa noite eu quero dizer para você: eu estou esperando a sua ação, o seu reconhecimento. Pai, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Vamos ficar de pé. Ministério de Louvor.